A igreja é uma instituição moralista que vive colocando uma série de preceitos para os seus filhos cumprir, preceitos esses que são pesados, muitas vezes impossíveis de serem cumpridos. Essa é a resposta que eu quero dar para você nesse vídeo aqui. Vamos aqui trocar umas ideias juntos para a gente entender essa questão. Se a igreja, né, essa velha chata que vive colocando coisas para a gente cumprir sem sentido, irracional. Vamos tentar, então, entender essa história. Bom, o que é de fato, então, a moral da igreja? A moral da igreja, ela não é uma série de preceitos irracionais, nem é muito menos algo que a igreja nos força a cumprir por puro capricho. Não. Existe um porquê, existe uma razão de ser, existe em toda moral e doutrina da igreja uma base sólida. A moral é alicerçada em uma base sólida. E qual o grande fundamento de toda a moral da igreja, bem como os sacramentos, enfim, tudo que a igreja nos ensina, qual que é o fundamento, aonde ela quer nos levar? Ela quer nos levar a vivermos o nosso fim último, ou seja, por que nós nascemos? Nós nascemos para amar a Deus nessa vida, nos unirmos com Ele aqui nessa união de amor, para um dia passar a eternidade ao lado dele no céu. Então nós nascemos para isso. E a igreja, com a sua moral, com os seus ensinamentos, ela está nos colocando, na verdade, como que um mapa que vai nos conduzir para a nossa realização de vida, nossa verdadeira realização. Ela vai nos conduzir, em última análise, para a felicidade verdadeira. Agora, hoje em dia é complicado a gente falar sobre isso, por quê? Porque a gente está em um mundo que fala assim, mas a gente tem que defender a liberdade, todo mundo é livre, papapá, papá. Sim, todo mundo é livre, e a igreja nos convida, ela nos convida a usar da liberdade para viver o bem, para amar. A gente muitas vezes cai nessas armadilhas de que todo mundo é livre. E acaba perdendo a liberdade. Muitas pessoas, em nome dessa liberdade, acabam perdendo a liberdade. Por quê? Você imagina, por exemplo, um jovem livre que usa a sua liberdade para entrar e experimentar droga. Aquele jovem está correndo um sério risco de perder para sempre a sua liberdade. Dia desses eu estava ouvindo uma história de um padre que fez um trabalho na Cracolândia. E ele contou de uma pessoa ali, em situações de rua na Cracolândia, de dependência química, que a pessoa chegava a passar 3, 4 dias sentada ali como que agachado, como que naquele estado, né, de nóia que a droga deixa. Você pode olhar para essa cena e falar, essa pessoa é uma pessoa livre? Não. Mas às vezes, quando ela começou a usar a droga, ela começou por essas palavrinhas, né? Você é livre, vamos experimentar. Então, a gente precisa diferenciar as liberdades aqui. A liberdade da igreja é uma liberdade comprometida com o nosso fim último. A convite da igreja é um convite a viver sim a liberdade, mas viver uma liberdade responsável. A seguir um caminho que vai nos levar para a realização pessoal. E esse caminho é o caminho da verdadeira liberdade. Porque se nessas liberdades a gente vê que facilmente a pessoa, em nome da liberdade, perde a liberdade, quando a gente olha por uma vida, uma caminhada com Deus, a pessoa jamais perde a liberdade. Tanto é que ela vai ter que lutar contra o pecado o resto da sua vida. Por quê? Porque ela é livre. Agora, uma pessoa, por exemplo, ela não vai lutar contra, falar assim, eu sou viciado em castidade, nunca vou pecar contra a castidade, sou viciado em castidade. Não vai. Ela sempre vai ter tentações, e porque ela é livre, ela vai ter que se cuidar para não cair na castidade, no pecado contra a castidade. Mas uma pessoa, por exemplo, que se vicia em pornografia, ela já perdeu a sua liberdade. E muitos chegam a se machucar fisicamente, porque está preso no vício da pornografia e da masturbação. Então, esses são alguns exemplos para a gente entender essa coisa fundamental. Então, a liberdade que o mundo fala é uma liberdade, às vezes, distante de Deus, distante de compromissos. Mas essa liberdade escraviza, a liberdade que a igreja quer nos dar é uma liberdade que vai nos conduzir para o bem, que vai nos conduzir para a nossa felicidade, nossa realização enquanto pessoas, sem escravidão. Então nós podemos dizer que pela moral nós chegamos na verdadeira liberdade. E longe dessa moral a gente não chega na verdadeira liberdade. Mas é preciso compreender também que, acima de tudo, a moral é um ato de amor.
como uma mãe coloca na vida do seu filho. Quer entender isso bem concretamente? Vamos para exemplos aqui que a gente consegue entender melhor. Então, para você, vamos imaginar que a gente chegue na casa de uma mãe, perto da hora do almoço, você vê lá uma criança chorando, deitada no chão, chorando e sofrendo. E a mãe falando: ó, não vou te dar chocolate. Agora é a hora do almoço. Você vai comer comida, depois eu te dou o chocolate. Essa mãe é ruim? É uma mãe maldosa? Não. Ela está pensando no bem da criança. Porque se a criança comer só chocolate, o que vai ser feito com essa criança? No almoço a gente tem nutriente, no almoço tem o carboidrato, tudo que a criança precisa para se manter firme, para ter saúde. Então a mãe está pensando no bem dela, mas a criança não entende, aí fica batendo o pé, fazendo birra. Então esse é o gesto de uma mãe amorosa. Agora, se você pegar, por exemplo, uma mãe que está lá e querendo sossego fazer o almoço, a criança está chorando, aí a mãe fala: come chocolate pra você ficar quieta. Isso não é amor. Isso aqui é o querer se livrar. Agora, o amor verdadeiro pensa no bem da outra pessoa e não no seu bem momentâneo. Então, por isso, se a gente for pensar uma mãe amorosa, a gente vai ver uma mãe que impõe limites. Impõe limites porque ela quer o bem da criança. Dia desses a gente viu isso aqui em casa. Ficou quase todo mundo doente. E aí a Giana, a nossa filha caçula, junto com o Bernardo, os dois são caçula, ela ficou doentinha e começou a tomar antibiótico. Antibiótico você não pode perder a hora, você tem que tomar todo dia. E aí ela não queria tomar. O que a Lígia teve que fazer? Teve que ir forçar até tomar. Por quê? Porque é pro bem dela. Aí você tira a cena, recorta a cena. A Lígia lá segurando e fazendo ela tomar. Você tá vendo que é a Lígia, porque eu sou tanto mais frouxo, né? Eu sinto muita dó ali de segurar e tem medo de machucar também. Então é a Lígia que é mais responsável por essa área. E aí você vê ali o recorte da cena. A Lígia segurando, a Jana chorando. Você fala: nossa, que mãe ruim, que mãe dura. Você fala isso? Não. Ou melhor, você pode até falar, se você não conhecer a história. Agora, se você vê ali uma criança que está com uma informação séria, que precisa tomar um remédio para não ter consequências mais graves, e uma mãe que se sujeita a segurar a outra criança, perder tempo ali para dar o remédio, você vai ver que essa mãe é uma mãe boa. Eis a igreja, meus filhos. A igreja é justamente isso. A gente podia até ampliar esse exemplo para a gente ficar mais didático, né? Por que a mãe faz isso? Porque a mãe vê além. Então, por exemplo, a Lígia sabe que ela precisa tomar o remédio para melhorar no futuro. A mãe sabe que ela não pode dar o chocolate aqui na hora do almoço, senão a criança vai ter consequências lá no futuro. É para o bem dela que ela precisa almoçar ali na hora, os nutrientes certinho. É para o bem dela que ela precisa tomar um antibiótico. Eis o exemplo que mostra certinho essa questão da igreja, da moral que a igreja nos coloca. Não é um moralismo vazio. A igreja, como boa mãe, alicerçada na revelação de Deus, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, guiada pelo Espírito Santo, ela nos coloca esse caminho para que a gente possa seguir. Às vezes vai parecer difícil, às vezes a gente nem vai entender, mas aí a gente precisa saber de uma coisa: ela é minha mãe, ela tem o melhor caminho para mim, ela quer o meu melhor. Gente, fico pensando no negócio da Giana, minha filha, né? Seria tão mais fácil se ela aceitasse quieta, confiasse na Lívia: "Ah, ela é minha mãe, ela quer o meu melhor", e tomasse. Seria tão mais fácil, evitaria tantos problemas. Mas a Giana é uma criança, não consegue entender. Agora, eu e você somos uns marmanjos, né? Então a gente tem que entender que não é assim que as coisas funcionam. Que você pode fazer o que você quiser, que você é livre e a igreja não tem nada que se meter na sua vida. Não, a igreja é mãe. Ela quer ver você feliz. Ela quer te conduzir para viver os planos, os desígnios de Deus para a sua vida. Por isso ela te coloca um caminho. E esse caminho só coloca quem é comprometido com a outra pessoa. Às vezes fica nesse negócio: pode fazer o que fulano quiser. Na pressão, que é muito como hoje acontece. Faz o que você quiser, mas me deixa em paz. A igreja não tem isso. A igreja vai. E como mãe, quer segurar na mão dos seus filhos e conduzir os seus filhos para o seu fim útil, para a sua realização e para a sua felicidade. Aí a gente consegue olhar para essa questão de moral com outro olhar. A gente consegue, por exemplo, parar com tanto preconceito, né?
em cima da igreja. Você vê que eu comecei com uma frase bem preconceituosa e a gente consegue até parar para olhar com frieza algumas coisas que a igreja coloca. Então, por exemplo, quando a igreja fala da castidade, você pega a castidade, é uma proposta que a igreja tem. Viver a castidade. O sexo, ele é vivido dentro do santo matrimônio. Aí você olha isso aí, ó. Ó, uma imposição vazia e barata. Não é imposição vazia e barata. É que a igreja, ela vê no sexo uma das realidades mais nobres deixada por Deus. Então, por isso, ela resguarda o sexo para dentro do matrimônio, para que ele possa ser feito dentro de um amor verdadeiro. A gente precisa entender por quê. Nós somos convidados a amar, porque nós temos alma. Então, nós não somos só corpo físico. O homem, por definição, é um animal racional. Então, nós temos coisas que os animais têm, né? As paixões ali, temos coisas que os animais têm, mas temos a razão, temos alma. E o amor é vivido justamente na alma. Então, o sexo, essa coisa linda que Deus deixou, é preciso ser vivido dentro desse composto, corpo e alma. Fora disso, a igreja coloca como pecado. Olha como que a igreja é sábia. Então você pega o namoro. A igreja não está querendo privar aquele casal de viver os prazeres. Não, ela só está querendo ordenar aquele casal. Porque se o sexo for vivido fora do contexto, antes da época, pode terminar o relacionamento. Eles podem ali, de repente, aquele namoro que é para ser um namoro bacana, ali, né, dos dois ter aquele contato, conhecer-se, pode virar algo simplesmente corporal. Eles podem ali, de repente, errar os caminhos, as escolhas, se enganar. Então isso é muito sério. Por isso a igreja coloca, é pecado, é preciso viver a castidade. E dentro do namoro, vivendo a castidade, esse conhecimento se torna completo. Não é apenas algo corporal, é a alma. Aí a alma entra no negócio. Aí imagina, o casal ali namorando, que espera o dia do casamento, de maneira ali heróica. Aí você chega no dia do casamento, você assume ali diante da igreja, você eleva esse relacionamento que é simplesmente carnal, você releva esse relacionamento a algo sacramental. Aí sim, o sexo vai ser vivido na sua dimensão completa. Fora disso, é mentira. No ato sexual, você diz com o seu corpo, eu sou todo teu. Se não tem o matrimônio, isso é mentira. Porque você faz o ato ali, sou todo teu. Veste a roupa e vai embora depois. Não tem essa comunhão de vida ainda. Então por isso a igreja coloca a castidade. Por isso a igreja coloca o matrimônio. Já parou para pensar, por exemplo, o matrimônio tem duas coisas assim indispensáveis para que um amor verdadeiro aconteça. Quais são essas duas coisas? O matrimônio, você é único da outra pessoa. Se tiver uma terceira pessoa, esse matrimônio não é válido. Então você é único do outro. E essa unidade, essa união, ela é indissolúvel. O amor é único e não se divide. Então você vê que a igreja coloca o sexo dentro do sagrado. Como Deus quis. Algo sagrado. Deus criou dentro dessa dimensão. O pecado veio, a desordem aconteceu. Depois Jesus nos traz de novo para essa realidade. O homem e a mulher. Um que sai da sua casa significa deixa tudo para se unir a outra pessoa. E isso é muito bonito. Aí você olha para isso, a castidade é uma imposição chata da igreja, carola da igreja? Não. Faz parte da escrita natureza do ser. É um tempo de espera, de preparação, para você viver essa entrega de maneira verdadeira, porque no dia do matrimônio você vai estar se entregando a outra pessoa. Aí você viveu esse tempo, você vai conhecer aquela outra pessoa. O seu namoro, o seu relacionamento não vai ser apenas carnal, não vai ser apenas prazeres da carne. Você vai estar conhecendo de fato aquela outra pessoa que você vai estar se casando. Aí vem a questão do matrimônio também, né? Não vai dar pra gente explorar muito, porque essa proposta desse vídeo aqui ia ser um vídeo mais curto. Mas vamos falar rapidinho do matrimônio. Por quê?
Muitos reclamam dessa questão da indissolubilidade do matrimônio. Mas aqui eu já coloquei um argumento, né? O amor exige propriamente isso. O amor é o quê? Essa união dos dois, só os dois, e é uma união até que a morte nos separe. O amor é algo mais, não é simplesmente paixão. Você não pode ser escravo dos sentimentos. Ah, tá tudo bem, eu tô com a pessoa. Não tá bem, eu não tô do jeito que eu quero, eu largo a pessoa. Isso não é amor, gente. Amor é decisão. Então, por isso a igreja estabelece essas normas. Aceitar esse ser um do outro, exclusivamente, e aceitar esse até que a morte vos separe. Essa é a condição sine qua non. Olha que palavra bonita, chique, né? Ou seja, a condição sem a qual o matrimônio não acontece. Ah, mas por que o casamento é indissolúvel? Porque faz parte da própria natureza da coisa. Então, como que acontece o matrimônio, o sacramento do matrimônio? Quem celebra o sacramento do matrimônio é a mulher e o homem, marido e a esposa. O padre, ele está ali para assistir o casamento. Agora, quem celebra o sacramento é o marido e a esposa, porque são eles que vão levar até Deus a matéria própria do sacramento. O que é a matéria do sacramento do matrimônio? É essa capacidade de doar-se, entregar-se e receber o outro. Então você, fulano de tal, aceita fulano de tal como seu legítimo esposo, você está se entregando, está recebendo. Aí aqui, essa união humana é ofertada a Deus. E ali Deus cria o vínculo matrimonial, que é indissolúvel. Por quê? Porque Deus uniu. Deus criou esse vínculo. E esse vínculo, ele é baseado na entrega de Jesus à igreja. Jesus se entregou pela igreja, como um noivo se entrega pela noiva. E a entrega de Jesus não vai deixar de acontecer, que é uma entrega de amor verdadeiro. Então, por isso, na própria natureza do ser, o casamento é indissolúvel. Não é irracional isso aqui. É algo que tem a ver com a nossa razão. Ah, mas aí se a pessoa está sofrendo, está apanhando da outra. Bom, aí a igreja permite o distanciamento de corpos, mas o vínculo continua. Você pode se afastar da outra pessoa, mas o vínculo permanece, porque a igreja confia na capacidade que nós, seres humanos, temos de amar. E essa capacidade de amar exige, logicamente, da nossa parte, essa capacidade de se entregar por inteiro, para sempre. Então, por isso, esse vínculo, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separou. É Deus que uniu. Em determinados casos, você pode se afastar, mas o vínculo continua. Ah, mas esse negócio que a igreja anula o casamento. Bom, isso aí é outra conversa. Nulidade matrimonial não tem nada a ver com desfazer algo que foi feito. Você vai voltar para ver se foi feito. É isso que acontece na nulidade matrimonial. A igreja investiga para ver se o casamento foi válido. Existe uma série de coisas que um casamento precisa cumprir para que ele tenha sido válido, e a igreja vai fazer isso. Ela vai parar e vai investigar se essa série de coisas, se todos os requisitos ali, se cumpre esses requisitos. Se não cumpriu, aí a igreja declara que aquele casamento foi nulo. O que isso significa? Que ele nunca aconteceu. Entendeu? Mas o casamento aconteceu, a entrega ali, tudo que precisava estava preenchido ali, existia verdade entre os dois estavam cientes desse vínculo, tinha liberdade, se uniram, vínculo feito por Deus, a oferta dos noivos, vínculo construído por Deus, ninguém pode separar. Então você está vendo que não é um moralismo irracional, é racional, é razão. Nesse vínculo aqui, gente, engloba, lógico, cruz, sofrimentos, chagas, né? Só que para nós cristãos essas palavras aqui, elas são redentoras e faz parte do próprio do amor. Mas enfim, não dá para mim ficar me alongando aqui, né? Eu preciso já ir encerrando esse vídeo, mas assim, quem sabe em breve a gente possa fazer algo maior falando sobre esses temas. Mas a proposta da igreja é essa, é uma proposta de seguir os passos de Jesus, sabe? De seguir os passos de Jesus no amor, na castidade, na renúncia de si, vivendo nesse caminho seguro, seguindo esse caminho seguro que ela nos deixa pelos mandamentos, pelos sacramentos, pela sua doutrina. Não tenha medo e nem dúvida
da mãe, a mãe igreja que quer nos conduzir para o nosso fim último, quer nos unir a Deus perfeitamente nesse amor aqui nesta vida para estar com Ele no céu. Esse é o nosso fim último. Agora, uma coisa que é bem importante falar. Nós precisamos tomar cuidado porque existe excessos dentro da igreja. Mas você tem que não confunda a igreja com I minúsculo e a igreja com I maiúsculo. A igreja com I maiúsculo é essa que nos traz a doutrina, é essa que é inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, quem nos ensina em matéria de fé e de doutrina é o Papa, o Santo Padre Papa, unido com os bispos da igreja em concílio. Ali eles têm o poder, por exemplo, de colocar os dogmas, de nos ensinar sobre o pecado, essas coisas. Então, os ensinamentos da igreja estão voltados aqui, certo? Essa é a igreja com I maiúsculo. Na igreja com I minúsculo pode ter exagero das duas partes. Então, por exemplo, você pode ter pessoas que falam que tudo é pecado e começar a exagerar demais, levando, às vezes, as pessoas até a ter ali uma questão assim de, como chama? De escrúpulo, né? A pessoa começa a achar que tudo é pecado e começa a ficar encanado com isso. Isso acontece, pode acontecer na igreja. Também tem outra linha também que começa a falar que nada é pecado, que o amor, que importa amar, esse papo furado também. Importa amar, tá jóia. Mas o amor existe entrega. O que a igreja a moral nos conduz é viver essa entrega. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E outra coisa que eu tinha separado aqui, ia falar até com mais tempo, mas não vai dar tempo. Outra coisa, ninguém é um arauto da moral, sabe? Eu estou colocando aqui coisas que são válidas para nós. Nós somos irmãos, estamos fazendo uma meditação aqui entre irmãos. Não existe essa pessoa que está pronta que pode agora apontar o dedo para todo mundo. Os santos falavam muito da perseverança final, ou seja, pediam a Deus as graças de perseverar até o final. São Felipe Neri, ele falava assim, ó, cuidado, ele rezando, né? Falava assim, cuidado, falando para Jesus, cuidado com Felipe. Ele pode te trair, pode te abandonar. Então não existe essa pessoa que já está garantido e que está pronto e que não, todos nós podemos cair. E se nós caímos, a igreja nos coloca a confissão para que a gente possa se levantar, né? A moral da igreja está aí, os mandamentos, mas o sacramento da confissão está aberto para todos. Existe também a questão assim de que Deus é quem nos fortalece com a sua graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, um dia ela falou assim: Deus teve mais misericórdia de mim do que da pecadora arrependida do evangelho, aquela pecadora que expulsou os 7 demônios. Aí perguntou, mas como assim? Você nunca teve pecado grave assim? Que tá ficando doida falar isso? Aí Santa Teresinha falou, não, é verdade. Por quê? Porque ele me impediu que eu caísse. Todos nós somos necessitados da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e não tem ninguém que possa sentar numa cátedra e começar a julgar as pessoas apontando o dedo como se já estivesse num lugar de salvação, já estivesse pronto. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Vários santos têm orações, exortam as pessoas a rezar pela perseverança final. Então, por exemplo, ninguém tem a condição de chegar aqui e bater na mesa e falar, vocês tudo estão errado. Eu jamais posso fazer isso. Chegar aqui e falar, vocês tudo estão errado, vocês mudam de vida, porque eu já estou pronto, eu já estou salvo, ninguém está salvo. A moral da igreja é um caminho para todos. Todos. E é um caminho difícil que exige perseverança. Por isso os santos perdiam a perseverança final. Santa Teresa d'Ávila, ela falava assim que inúmeras são as pessoas que caminharam muito tempo na igreja, observando os mandamentos, pá, mas no último minuto essa pessoa caiu. As pessoas se borracham no chão e perdeu a salvação eterna. Então não existe esse apontamento de dedo, não existe esse colocar moral assim como os fariseus, não, não é isso. Nós temos uma moral, não é um cumprimento de lei irracional, não. É um caminho, um mapa seguro que todos nós precisamos seguir. Ninguém vai dar conta de ver isso aqui sem a graça de Deus, sem os sacramentos, de maneira especial o sacramento da confissão, né? Porque você começa a caminhada da vida, seguindo guiado por essa mãe aqui. De repente você se perde, você precisa tomar de novo o caminho, né? Aí na confissão é como se a gente chegasse aqui e gritasse, mãe, eu perdi a senhora, me ajuda aqui. Aí essa mãe bondosa
pelo sangue de Cristo, vem, vai te tomar de novo e vai começar. Essa é a luta de todos nós cristãos, né? De seguir o caminho que a igreja nos colocou, de ser fiel a esse caminho. Essa é a nossa luta, a luta de cada dia, a luta de cada um, que todos precisamos lutar. Não dá para desprezar, não dá para exagerar e não dá para falar que está pronto. Ninguém está pronto. Todos nós estamos caminhando. Que Deus nos dê a graça da perseverança final. Que Deus nos dê a graça. Tem até uma oraçãozinha que fala assim: ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecados mortais. Em pecados mortais não hei de morrer, porque a Virgem Maria, ela vai me proteger. Então, essa é a nossa confiança, a nossa fé, mas não tenha dúvida. Escolha o caminho da igreja. Escolha o caminho dos santos. A doutrina católica é um mapa que vai apontar para o seu caminho final, meu irmão. Não tenha essa dúvida. Escolha esse caminho. Você que não conhece ainda, visite o nosso site amigocatólico.com. Lá tem muito conteúdo que vai ajudar você a viver essa sua caminhada aí, tenho certeza, tá bom? Nós voltamos em breve aqui no YouTube com mais alguns vídeos aí falando sobre esses temas polêmicos, né? Mas, respondendo para a gente encerrar, então, não. A igreja não é uma moralista cega que vive impondo coisas ali para que as pessoas possam seguir. E ai, que chato que a igreja é, que chata que a igreja. Não, não, a igreja não é isso, não. A igreja é uma mãe amorosa que quer nos tomar pelas mãos e nos conduzir no nosso caminho, o caminho que cada um tem, rumo a essa união com Deus, união essa que nos traz a felicidade verdadeira. O problema é que às vezes nós somos crianças birrentas e não sabemos entender ou esperar, né? Confiar nessa boa mãe, que nós tenhamos confiança nesta boa mãe que é a igreja. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de compartilhar esse vídeo, divulgue nas suas redes sociais para que mais pessoas possam assistir esse conteúdo. Assistir ficou meio esquisito, possam assistir esse conteúdo e nos vemos em breve. Tchau, tchau.